Oi, gente, tudo bem, pessoal? Hoje é sexta-feira, dia de dar uma palavra aqui, né? Uma palavra mais assim, uma palavra tipo de é uma experiência minha, experiência que eu já passei, talvez sirva para alguém, para alguma pessoa que esteja desencorajada, que esteja triste, que esteja passando por algum momento difícil, achando que não tem mais jeito, né? Achando que é o fim. Como muitas das vezes eu já passei por esses momentos também na minha vida, tá, gente? Mas depende muito daquilo que você pensa, daquelas palavras que você profere para a sua vida. Cuidado com a palavra, gente, muito cuidado com a palavra, cuidado com os pensamentos negativos, que isso aí é infalível, todo mundo tem esses pensamentos negativos, mas sempre que você tiver esses pensamentos negativos, gente, tenha fé. Tenha coragem de dizer para sua mente que esses pensamentos não pertencem a você, de que você é filha de Deus, de que você é vencedor, de que você é vencedora e que você tem pensamentos bons. Pense pensamentos positivos sobre você. Eu sei que você consegue pensar muitas coisas negativas sobre você. Então, aqui vai uma palavra de encorajamento para você. Assim como você pensa negativo sobre você, negativamente sobre você, pense também positivo. Pense também positivo, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente não é capaz, que a gente não vai dar, que não é isso, que é aquilo, isso não é para mim, isso não é. Pense que pode ser para você. Pense que é para você, não é nem que pode. Pense que é para você. Diga para você mesmo, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, isso é para mim, eu vou conseguir, né? Diga apenas isso, apenas essas palavras. Fale para você quando você tiver pensamentos negativos sobre você. E outra coisa, não deixe que ninguém venha proferir palavras negativas também sobre você, tá? Porque isso também, se você ouve e você digere ali, né, aquelas palavras negativas de outra pessoa sobre a sua vida, isso também pode acontecer, né? Porque se você pensa, a nossa mente, tem até escrito uma palavra, um versículo na Bíblia, gente, que diz assim, que os nossos pensamentos, a gente é aquilo que nós pensamos, né? Ao que nós pensamos, aquilo ali pode acontecer. Né? Pode acontecer nas nossas vidas. Eu vi um caso que no tempo do que estava acontecendo lá, aquelas coisas todas, né? De 2020 para 2022, a pandemia, né? Que aconteceu. Eu vi muita gente, muitas pessoas proferindo. Eu vi até uma pessoa que ela era bem, sabe, bem alta, assim, não tinha doença nenhuma, não tinha pegado nada de gripe, nada de nada. E uma vez eu vi essa pessoa falando, né? Foi pra. Como ele era famoso, ele foi lá e disse assim: Ah, essa vacina só vai chegar quando eu morrer. Ele falou assim: Gente, o homem morreu mesmo. E ele estava bonzinho quando ele falou. Então, muito cuidado. Às vezes a gente fala sem pensar. Às vezes a gente fala sem pensar e lá na frente a gente sofre as consequências das palavras que a gente falou para nossas vidas lá atrás, né? Então, gente, muito cuidado mesmo com as palavras que você profere sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu esposo, sobre o seu casamento, sobre a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Não diga nada para as pessoas. Se você acha, mesmo que você pense, não profira ali as palavras, não fale maldade sobre ninguém, principalmente sobre você. Principalmente sobre você. Não sei se vocês já viram, né? Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês gostam de ler a palavra de Deus, mas tem uma passagem na Bíblia que fala que uma mulher, eu acho que foi Elias que foi na casa dela, ou foi Eliseu, e gente, é um desses dois aí. Foi na casa dela e perguntou para ela o que ela tinha. E ela falou que ela só tinha uma botija de azeite e um pouquinho de farinha. E ele falou: então faz esse pão para mim. Ela falou: não, só tenho para fazer para mim e para o meu filho. E eu vou fazer o pão para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e nós vamos morrer. Ela proferiu isso. Eu acho que é em primeiro Reis, gente. Primeiro Reis que está escrito isso aí. E aí ela foi, depois ela fez o pão para ele, né? Para a pessoa lá que pediu.
e deu para ele, né? Então eles comeram ali, né? Comeram o pão, comeram o que tinha de que comer, mas só que lá na frente, depois passando uns dias, o filho dela morreu. O filho dela morreu, mas morreu assim, né? A gente sabe que todos nós vamos morrer, né, gente? Mas depende daquela palavra que você profere ali para sua vida antecipadamente. Isso nós temos que ter muito, mas muito cuidado mesmo, gente. Muito, muito cuidado mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai, ele era muito católico. Muito, muito, muito católico mesmo. Ele era aquele de ficar fazendo as orações dele na frente de uma imagem, e ele ficava, tinha uma porta, né, que dava acesso a um comércio que a gente tinha, e nesse tinha um quarto onde ele fazia essa oração dele, ele fazia bem perto da porta. E aí, quando às vezes, uma vez eu lembro, mas isso foram várias vezes que aconteceu, ele estava lá fazendo a oração dele, e eu abri a porta, ele me prensou na porta, e me bateu, e chamou uns palavrões ali pra mim, sabe? Chamou aqueles palavrão e eu assim, sabe? Eu ficava lá, eu era criança. E eu pensava assim, como assim? Ele tá fazendo a oração e de repente vem essa ira, sabe? De repente vem essa ira e ele começa a proferir palavras ali, sabe? E eu lembro que uma vez, não, várias vezes, o meu pai, ele não conhecia Jesus, gente. Ele não conhecia Jesus, porque quando você conhece Jesus, você tem um novo, assim de Deus. Você consegue controlar as suas palavras. Você consegue abençoar e não amaldiçoar. E mesmo que você amaldiçoe, a sua mente, ela vai te conectar ali, ela vai acender assim, tipo uma luzinha ali, vai dizer: isso tá errado, o que você fez, o que você falou, o que você proferiu ali para o seu filho. Então eu lembro que o meu pai, ele falava assim: vocês não prestam, gente, muitos irmãos, tá, gente? Eu sou assim de uma família bem grande, nós somos 9 mulheres e 2 homens. Então meu pai dizia assim: vocês não prestam para nada, vocês não vão dar em nada, vocês não prestam, vocês vão ser tudo, sabe? Falava tantas coisas. E eu lembro assim que depois que a gente cresceu, nossa vida virou assim de cabeça para baixo. Minha e de muitas das minhas irmãs. Gente, a gente passou por momentos mas tão difíceis, tão humilhantes, eu posso dizer assim, sabe? E depois que eu conheci Jesus, isso é assim, sabe, nas suas orações, peça para que Deus venha revelar para você aquelas palavras de maldição que até mesmo seus pais possam ter proferidos para a sua vida. Então, nas minhas orações, eu pedia muito para Deus, para que Deus viesse revelar para mim aquelas palavras, o que tinha acontecido, o porquê que eu tinha passado, o porquê ter passado por tantas coisas ali, né? E aí, nas minhas orações, de muitas orações, gente, eu lembro que uma vez Deus me fez lembrar dessas coisas e que eu tinha que, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, nas minhas orações ali, eu falei para Deus que todas aquelas palavras que meu pai, que meus pais tinham proferido sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, mas assim, as orações tem que ser individual. Eu pedi muito assim para Deus, para que Deus viesse quebrar aquelas maldições que ele tinha lançado sobre a minha vida. Porque tudo que ele falou, gente, se cumpriu. Se cumpriu. Não foram na vida de todas as minhas irmãs que se cumpriram, porque ele profetizava. Eu posso dizer profetizava, gente, porque quando você lança uma palavra de maldição e você não pede perdão, até mesmo você mesmo pedir perdão para aquilo ali. Às vezes aqui dentro da minha casa mesmo, às vezes até mesmo na vida dos meus filhos, assim, quando sai alguma palavra assim em vão, gente, eu me toco, então eu peço perdão para as minhas filhas, eu peço perdão para os meus filhos e eu me ajoelho, vou orar e peço perdão também para Deus quebrar ali aquela maldição, porque eu não queria ter falado aquilo ali, eu não queria e eu não quero que nada de mal, ninguém quer, né? Os pais que são pais mesmo, de verdade, eles não querem que nada de mal aconteça com seus filhos, né? Então eu sou uma dessas. Então, gente, eu pedi para Deus, para que Deus viesse quebrar todas aquelas maldições que meu pai um dia tinha lançado sobre a minha vida, né? E não foram poucas, gente, não foram poucas as coisas ruins,
sabe, que ele lançou, mas como eu falei, meu pai, ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele fazia as orações dele, ele era muito católico, católico mesmo, assim, católico de adorar a imagem, sabe? É nada contra de quem gosta, de quem tem, porque tem gente que é católico que é muito mais crente do que um crente. Eu vejo isso, tem gente, eu conheço pessoas que são católicas e que são mais crentes do que um crente que se diz, né, que é ali aquele cristão mesmo que vai ali na igreja, que ora, que busca. Então, gente, isso é muito forte, sabe? É muito forte. A gente tem que tomar o máximo de cuidado mesmo com as palavras que a gente profere dentro da nossa casa. Muitas das vezes a gente não tem, tipo assim, a gente só tem um ovo para comer, só tem o arroz e o feijão, que hoje em dia tá até mais caro ainda, que antigamente esse era o prato, né? Era o prato principal de todo mundo, e hoje em dia nem isso, né? E a gente fala, só tem essa, né? Fala aí um palavrão. Gente, tem que dar graças a Deus, porque se você fala isso aí, amanhã pode não ter nem essa que você proferiu. Entende? Então, acho que a gente tem que ser grato pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes que Deus coloca na nossa vida. Porque se Deus nos der coisas grandes, nós não vamos ser gratos, porque nós não somos gratos pelas pequenas coisas. Então, é como diz mesmo a palavra de Deus. Então, a gente não é digno de receber coisas grandes, se nós não somos gratos pelas coisas pequenas que a gente tem, né? E, gente, isso é assim, tem que buscar muito a sabedoria mesmo assim de Deus, tem que ser grato, a gente tem que ser grato o tempo todo mesmo. E, gente, é só um videozinho mesmo pequenininho, porque hoje eu tava, né, me lembrando dessas palavras, né, que a gente, muitas das vezes a gente profere coisas assim tão desgraçadas, eu posso dizer assim, desgraçadas para a própria vida, que isso finda acontecendo, né? E é muito triste isso, é muito triste você viver coisas que você mesmo proferiu para a sua vida. Então, essa palavra profira palavras de bênção, você é bênção, você é filha de Deus, você tem tudo para dar certo, vai dar certo todos os seus planos que você está planejando. Coloque nas mãos do Senhor, que o Senhor vai realizar, porque só Ele pode todas as coisas. Então, faça isso, que Deus há de abençoar a sua vida, tá bom? Então é isso, esse é mais um videozinho de hoje, de sexta-feira, uma palavra aí para você que está desencorajado, para você que acha que não dá certo. Olhe no espelho e diga: eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo porque eu sou filha de Deus, tá bom? Então é isso, Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são bênçãos, com certeza vocês são bênção. E até o próximo vídeo. Tchau!